Temos campuseiros felizes no domingo de Páscoa aqui pela campus. Não sou coelhinho de Páscoa, mas vim trazer muitos presentes para vocês hoje aqui no palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Hoje a gente vai aprender bastante sobre robótica, empreendedorismo, novas tecnologias como o ChatGPT e por aqui as atividades já vão começar. Então, se você está rodando pela campus, está sem programação ainda, quer aprender mais sobre robótica aplicada ao Despertar Empreendedor, vem chegando aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que vamos começar a nossa primeira palestra do dia. Nessa palestra, veremos como a robótica e tecnologia pode e deve ser utilizada para no dia a dia e aplicada ao empreendedorismo, mostrando a importância que a robótica educacional, a cultura maker, pode também fazer impacto na vida dos indivíduos desde cedo. Então, não tem idade para chegar aqui nesse palco. Vocês podem vir para cá aprender mais sobre robótica aplicada ao despertar empreendedor. Vem chegando pela Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que a gente vai receber agora o Daniel Dourado. Vem para cá, Daniel. Bom dia, Campus Party! Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre esses dois temas que estão em alta, a robótica e o empreendedorismo. Bom, meu nome é Daniel Dourado, eu sou professor, consultor, empresário, mas o mais legal está ali embaixo, ó. Curioso, louco, tio do Lego, sonhador e contador de histórias. E hoje eu vim falar um pouquinho de como a robótica contribuiu para isso tudo. Antes, eu queria fazer algumas perguntas antes de responder a essa questão aqui. Para quem é essa palestra? Essa palestra, né? Vou precisar aqui da ajuda de vocês. Pensem comigo, tá? Alguém aqui já ficou com medo de tentar se arriscar? Alguém aqui já pensou que tem diversos obstáculos nessa vida? Alguém aqui já pensou que não vai para frente porque é demais, é pesado? Se você respondeu, pensou aí, qualquer uma dessas, sim, então essa palestra é para você. Um videozinho rapidinho para a gente começar. Ela é Cíntia, tenho 17 anos, estou no terceiro ano do Colégio Objetivo. Olá, meu nome é Thiago. Só um minutinho que estão ajeitando aqui. Essa equipe maravilhosa. Olá, meu nome é... Olá, meu nome é Gabriela Cíntia, tenho... Bom, sem problema. No vídeo, tá? Ia passar algumas estrelas que vocês aí, quem puder, pode conhecer um pouco mais depois lá no meu Instagram. O @ vai aparecer ali embaixo. No vídeo ele fazia o quê? Eu chamei alguns alunos lá do Objetivo DF para falar um pouquinho sobre o que é empreendedorismo e o que é robótica, tá? Como a gente não conseguiu passar, não tem problema. Eu vou falar um pouquinho do que eles aprontaram. Logo quando eles souberam que eu estaria aqui na Campus Party, isso foi mais ou menos aí há umas 3 semanas, eles falaram: Daniel, professor, o que a gente pode fazer para te ajudar? Aí eu, o que a gente pode fazer para me ajudar? Vamos lá, mostrar o trabalho de vocês. Como? Não sei, vamos lá. É aula de robótica, vamos inventar. E num brainstorm, começamos a pensar sobre problemas e questões a serem melhoradas em Brasília. Chegamos no caso do metrô. O metrô ele deveria ser muito maior do que ele é hoje. Ele deveria transpassar, né, Brasília e em torno. Mas
Para me surpreender um pouquinho mais, eles falaram, tá, ok, quais são os problemas que acontecem, né, no mundo relativo a trem e metrô? Um dos problemas que eles levantaram foi o seguinte: no caso, nós temos aí metrôs muito rápidos, os famosos trem-balas, só que para parar e para começar a se locomover novamente, se gasta muito combustível. E aí eles tiveram a ideia de tentar verificar a viabilidade de que eles não parassem mais. Eu já sabia, mas não podia falar, tem um projeto do trem que não para, tá? Isso já começou a ser desenvolvido, não falei nada para eles, eles começaram a pesquisa. OBS, eles estão vendo isso agora, tá? Eu não mostrei isso em sala. No trem que não para, a tecnologia é um pouco simples. Você vai, tem uma estação adaptada, onde ao invés do trem parar, ele solta 2 cabines, uma fica na estação e a outra é para os passageiros subirem no trem. No caso, aqui está o exemplo do videozinho, tá? Quem quiser é só procurar trem chinês que não para no YouTube, tem vários vídeos, onde você tem a cabine ali em cima no primeiro slide, em seguida o trem chegando na estação, depois a cabine sendo deixada na estação e as pessoas descendo. Bom, mas até aí tá fácil, né? Tá bacana. Ele falou, mas Daniel, essas estações, elas são abertas. E se a gente tiver que passar por um túnel? Aí veio a brincadeira, que a brincadeira ficou muito mais bacana. Gente, isso daí é ensino médio, tá? Os alunos que eu chamei para participar nessas 2 semanas, onde a gente só teve praticamente 2 aulas, né, para desenvolver isso tudo, são alunos do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Inclusive tem uma aqui me assistindo. No caso, eles começaram a utilizar, a montar em Lego o protótipo deles. Eles chegaram a montar nessas 2 semanas 2 vagões, os 2 itens para simular as cabines, o vagão que puxa, e como a ideia inicial deles, não obstante, né, a ideia inicial deles era usar o quê? Eletroímãs. Porque uma das dificuldades encontradas por eles era que aquele vagão que foi deixado na estação, sem espaço nenhum, voltasse para o início. E aí começaram uma pesquisa muito louca, onde eles tentaram procurar a viabilidade disso na internet. Me surpreendeu só um pouquinho. Por quê? Primeiro que o trem que não para ainda está em desenvolvimento. Segundo que a utilização de eletroímãs não é muito comum. Então são só 2 inovações em 2 semanas. Ok. Aí ainda o videozinho que ia passar, ele foi feito pelos alunos, tá? Todas as imagens foram gravadas por alunos. O fotógrafo é meu aluno e ele deu um show. Aqui mais na frente nós temos algumas imagens, né? Por quê? Porque eu tinha que mostrar os bastidores, o por trás das câmeras. Eu tinha que mostrar que numa palestra de empreendedorismo, o mais bacana é o aluno aparecer. No caso aqui a gente pode ver que o fotógrafo é aluno, os estudantes estão gravando. Para não falar que eu não participei, eu fui o quê? O maestro dessa brincadeira toda e também um excelente tripé para ring light. Foram as minhas 2 funções, tá? O mais engraçado foi o aluno virar para mim e falar: professor, e agora o que eu faço? Eu falei: você é o fotógrafo, você que me diz. E aí, o que eu faço? Que agora o show é seu. E eu fui um tripé de excelência, claro. Fui um tripé de excelência, onde a gente conseguiu fazer não só fotos e filmagens para quem está assistindo na internet. E eu estava colocando alguns stories. Era isso, era a participação na Campus Party, era mostrar um pouquinho do trabalho deles, porque eles realmente arrasam. Não faz sentido eu falar de robótica e empreendedorismo sem mostrar um pouco do trabalho desses alunos. Não tem porquê. Por quê? Eu dou aula para futuro jornalista, para futura médica, para futuros empreendedores.
Mas então, vamos voltar para o tema? Empreender é sonhar? Essa palestra tem o objetivo de começar uma reflexão. Porque não, em 1 hora não dá para bater esses 2 temas que são riquíssimos. Então eu trouxe essas 2 questões aí para vocês estarem pensando. Empreender é sonhar? Empreender é fácil? A segunda eu já respondo que quem falou que empreender é fácil, meu querido, me dá a fórmula. Me dá a fórmula que eu vou divulgar isso, pode abrir uma startup, vai ser o grande sucesso aí do próximo ano. Empreender, de antemão, eu já digo que não é fácil. Mas empreender é sonhar? Para a gente pensar um pouquinho mais, eu trouxe aí alguns obstáculos, tá? No caso, esses obstáculos são do Sebrae. Eu botei ali o linkzinho, quem quiser participar, quem quiser, na verdade, dar uma olhada no link, né, na fonte do próprio Sebrae. Também tem aqui meu Instagram aqui do lado, tá? Quem quiser aí tá curtindo, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, sejam bem-vindos. E nos principais obstáculos nós temos a falta de educação para o empreendedorismo, elevada taxa de impostos, excesso de burocracia, acesso ao crédito, ou melhor, a falta de, né? Inovação e criatividade, investimento em marketing e gestão de pessoas. Mas, Daniel, sua palestra não é robótica para o despertar do empreendedor? Você só está falando de empreendedorismo. É aí que está a graça. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, elas estão juntas, tá? Por quê? O que é a robótica? Na verdade, a robótica, tanto educacional quanto industrial, seja onde ela for utilizada, qualquer setor, é o quê? Um espaço, um ambiente de criação, um ambiente que você pode ser livre, um ambiente onde você pode criar, tentar de novo, até conseguir. E muito bacana disso é o seguinte, que essa ferramenta que hoje está numa crescente, né, a robótica, agora a robótica com inteligência artificial, né, ela simplesmente está entrando na educação como uma ferramenta para que vocês possam estar suprindo a necessidade do mercado. Então, as escolas que estão investindo em inteligência artificial, as escolas que estão investindo na educação como um todo, elas têm que ter um olhar voltado para isso. Elevada taxa de impostos. Gente, aqui no Brasil, então, não preciso nem falar mais, né? Ah, Daniel, mas o que isso tem a ver com a robótica? Tenta comprar o seu maquinário. Tenta trazer para cá o seu maquinário. Você vai ver que a taxa de imposto é altíssima. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, o legal é aplicável tanto ao empreendedorismo, só o Senai que está falando, não precisa acreditar em mim não, vai lá e dá uma olhada no no Sebrae, quanto a robótica, e essa parte aí é minha, essa parte é da minha expertise, tá? Excesso de burocracia. Por quê? Hoje é muito difícil você começar algo do zero. Você já não tem investimento, já é difícil acessar o crédito, já tem um monte de barreira. E ainda tem que ser complexo. Você já tem que lutar contra o mundo inteiro e ainda precisa ser complexo. Sério isso? Ainda precisa ter papéis e mais papéis e tenta e ver taxa de importação, exportação, o que vai acontecer, para onde vai. Procura contador, vê o que acontece, vê jurídico. Inovação e criatividade. Essa é a parte que a robótica mais beneficia. Lá, repara só, em 2 semanas, eu virei para os meus alunos, comecei um brainstorm, OBS, observação muito importante. Eu ainda tinha que dar matéria. Então, a gente teve que matar a matéria toda para depois começar essa brincadeira. Tá? E a inovação vem como? Vem disso. Vem de um ambiente onde você não precisa ter medo. Medo de arriscar, medo de se colocar, medo de ir para frente.
Lá você pode tentar, você pode se comunicar, você tem um ambiente preparado para que você realmente possa fazer o que você tem de melhor. Você possa se mostrar lá. E você se mostra sozinho? Não, você se mostra junto. Geralmente, as aulas de robótica elas são trabalhadas em grupos, que na verdade são formados em equipes. Quem aqui tiver a oportunidade de ir a um evento de robótica, você vai ver que apesar de ser uma competição, você vai ver que todos eles têm em comum uma coisa. Todos eles, a competição é interna. Daniel, o que quer dizer competição interna? Não é você contra o coleguinha, é você contra você mesmo. Lá, a maioria das competições, eles vão falar os 3 melhores. Só porque tem que ter um ranking. Por que eles não divulgam o restante? Porque não importa, eu quero estar lá e eu quero melhorar. Eu quero crescer, eu quero ser melhor do que eu era antes. Investimento em marketing. E aí, investimento em marketing entra todos os tipos de marketing, tá? Marketing pessoal, principalmente, que eu estou aprendendo a fazer agora. Em 2023, eu digo que 2023 está diferente para mim. Por quê? Pela primeira vez, eu estou me arriscando. Pela primeira vez, eu estou me mostrando. Ontem, aqui na Campus Party, foi o meu primeiro story gravado. Sério? Tem gente que trabalha comigo há 8 anos, foi ouvir o meu áudio esse ano. Tem gente que ainda nem recebeu o meu áudio. Apesar de ser da tecnologia, infelizmente, ou felizmente, tem algumas barreiras que a gente tem que vencer. E por último, mas não menos importante, para mim, é o mais importante, inclusive, no empreendedorismo, você tem que ter a gestão de pessoas. Toda empresa, toda, na verdade, instituição é formada por pessoas. Não adianta você ter um melhor maquinário, não adianta você saber utilizar IA, não adianta você ter toda a tecnologia do mundo se você não tiver pessoas para cuidar disso. Então, antes de você olhar para a tecnologia, começa olhando para as pessoas. Começa olhando para dentro. Voltando um pouquinho só naquele slide que dizia empreender é sonhar, empreender é sonhar. E o mais legal é que geralmente ali lá para o 9º ano, até o ensino médio, você vê as pessoas perdidas. Vocês veem as pessoas preocupadas com vestibular, mas às vezes elas nem sabem o que elas querem. Vai prestar vestibular para quê? Para que você vai prestar vestibular? O que você quer da vida? Nisso, eu comecei, já faço isso há alguns anos, comecei a passar de sala em sala, professor de robótica, tentar, descobrir o que os meus alunos querem. Como eu já faço isso há mais de 6 anos, eu já ouvi um pouquinho de tudo, Um pouquinho de tudo. É veterinário, é médico, é advogado. Mas eu comecei a perguntar, tá, e qual é o seu sonho? A maioria não sabia me responder. Isso me causou uma inquietação, isso me causou uma angústia. Como assim você não sabe o que você quer? Nem que você mude, mas você pode sonhar. Você pode ir além. Sonhar é de graça. Para que sonhar baixo? Sabe? Mas aí, entre vários sonhos, uns mais legais, os outros um pouquinho mais simples, teve um sonho que me chamou a atenção. Um sonho virou, fazia tempo que eu não ouvia uma novidade. Esse sonho me tocou tanto que eu estou trazendo aqui para Campus Party. O aluno virou para mim e falou a seguinte frase: professor, eu quero conhecer Neymar. Eu falei, um monte de gente quer, bacana, mas um monte de gente quer. Cristiano Ronaldo e Messi. Todo mundo olhou, um sonho grande, alto. Eu falei, poxa, parabéns, está sonhando alto, você vai ter que cruzar um mar aí para conhecer esses caras. Ele, você não entendeu o meu sonho. Aí eu parei, como assim eu não entendi o sonho, gente? Não é conhecer os 3 melhores jogadores do mundo? É um sonho assim, um pouquinho grande, Ele, você não entendeu. Aí eu comecei a sorrir. Ué, eu não entendi, então me conta. Aí sim veio a surpresa. Ele não só quer conhecer os 3 melhores jogadores, ele quer jantar com os 3 juntos.
Juntos. Você vai pegar somente os 3 melhores jogadores da atualidade e sentar com eles juntos. E sabe qual era o mais interessante? Que eu abri um sorriso largo e olhei, cara, será que ele tem noção do que ele quer? E eu comecei a perguntar, olha, joguei pergunta sobre a questão financeira, joguei o que ele queria, até onde ele tinha chegado. Ele me respondeu todas as perguntas. E ele falou para mim e disse o seguinte, não importa, se eu tiver que ser bilionário, então eu serei bilionário para conseguir meu sonho. E eu olhava para ele, olhava no fundo dos olhos dele, e eu vi uma verdade, eu vi um calor, que nesse dia eu voltei para casa pensando só nisso. Como eu sonho pequeno. Daniel, o que você queria ser? Ah, eu sonhava em ser engenheiro, mas depois eu descobri que eu queria ser professor. Professor, check. Ok. Depois eu falei, quero mostrar minha marca ao mundo. Quero ser empreendedor. 4 anos atrás virei microempreendedor. Check. Ok. Tá, e agora? Eu não tenho um sonho desse, né? Então, eu parei para pensar e falei, eu quero ser rico. Mas todo mundo quer ser rico, né? E naquela brincadeira lá do trem, eu usei uma dinâmica que é muito utilizada em palestras, e principalmente em assessorias e consultorias, que são os 5 porquês. Os 5 porquês, ele diz o seguinte, se você perguntar 5 vezes por quê, você vai provavelmente descobrir o verdadeiro intuito daquilo. Como os alunos, eles não queriam, né, por vergonha, medo, não sei, me falar os sonhos, eu falei, tá bom, beleza, vamos fazer o contrário? Você começa e eu respondo. Então a aluna começou, Daniel, por que você quer ser rico? Gente, eu não lembro do que eu respondi. O primeiro era ser rico, o segundo, o terceiro, o quarto, eu não lembro. Na 5ª vez, eu virei e respondi, porque eu quero que as pessoas, na verdade, eu quero que eu ajude um pouquinho as pessoas. Aí eu, pera, calma. Se geralmente quando a gente usa essa técnica, quer dizer que eu estou mostrando o que eu realmente quero, então eu nunca quis ser rico. Rico é um meio que eu achei para responder o meu 5º porquê. O meu 5º porquê é, eu quero ajudar, nem que seja um pouquinho, o máximo de pessoas que eu quiser, que eu puder. E o mais legal é, eu descobri isso dando aula. Há uns 2 anos atrás isso também mudou. Porque eu geralmente me perguntava, Daniel, por que você se tornou professor? Né? Eu falei, eu me tornei professor porque eu adoro ensinar. Descobri que não. Não sou professor porque eu adoro ensinar. Eu sou professor porque eu adoro aprender. Gente, imagina a alegria de um professor ver os alunos empenhados em fazer, primeiro, tentar, só tentar, tá? Tentar fazer algo que ainda não existe, que é um trem que não para. Utilizando uma tecnologia que ainda não é usual. E no final aceitar a loucura de tentar tirar foto, fazer vídeo, para mostrar num dos maiores eventos geeks do Brasil. Cara, é sensacional. Sensacional. Mesmo que eles não conseguissem fazer nada, só essa tentativa já validava tudo para mim. Só isso já era o deslanchar da brincadeira. É simplesmente incrível. E toda vez que vocês veem meus slides, todos os pontos que eu colocar aqui são aplicáveis aos 2 temas. Esse é o diferencial da minha palestra. Tudo que eu trouxe aqui é aplicável tanto à robótica quanto ao empreendedorismo. Não vou fazer distinção. As 10 maiores características. Agora vocês já sabem que não é do empreendedorismo somente. São as 10 características de quem faz robótica ou utiliza a robótica no seu dia a dia e tenta empreender. Primeira, buscar informações. Gente, a pessoa ela tem que querer saber mais. Se você quer começar a empreender e você não quer saber mais, toma cuidado, porque vai ser muito mais difícil a caminhada. Na robótica é assim também. Um trem que não para, bora pesquisar.
Vamos ver o que acontece. É viável? Não é viável? Cadê as informações? Informações a gente tem a rodo na internet. Bora tratar? Bora ver o que serve, o que não serve? Vamos aplicar? Isso é robótica. Isso é empreendedorismo. Estabelecimento de metas. Cada dia, qual era o meu papel? Tentar estabelecer um crescimento, até porque eu só tinha 2 semanas e pouquíssimas aulas. Mas é muito bacana que, ao invés de ter somente 2 minutos, ao invés de ter só 2 aulas, eu consegui com que, na verdade, eu não, a escola meio que se organizou para tentar mostrar o máximo aqui nesse evento. Então, todas as aulas, alunos queriam saber o que estava acontecendo, por que o ensino médio estava tão empolgado. Aluno do fundamental, do infantil, coordenadores começaram a se mexer. Os alunos chamaram o professor de física para ver se era viável ou não era. Quando eu fui ver, a brincadeira estava muito maior do que eu esperava. E a única coisa que eu tinha que fazer era estipular metas. E embaixo, claro que tinha que ter o planejamento e o monitoramento disso tudo, para que a gente tivesse um mínimo a mostrar. Nós também temos persuasão e rede de contatos. Se vocês querem, ser empreendedores, se vocês querem ir bem em qualquer área, na verdade, vocês têm que aplicar isso aqui. O que é persuasão? É a arte de você contar uma história e engajar as pessoas. É você estar aqui e você conseguir, por exemplo, vender algo, né? E aproveitar realmente todo o ambiente. Por que a Campus Party é tão sensacional? Porque aqui a troca acontece só de você chegar. Só de você dar oi para fazer o seu crachá, já começamos a trocar informações. Já começamos a conhecer gente nova. Já começamos a ampliar nossa rede de contatos. Independência e autoconfiança. Isso é muito bacana. A robótica traz um pouquinho disso. Até porque, imagina, estou criando algo que eu não sei se vai dar certo, não sei direito se vai funcionar, não faço ideia se é aplicável ou não, mas estou lá. Se eu não tiver autoconfiança, se eu não tiver um pouquinho de independência, não dá. Só não dá. Não tem como. Não tem como caminhar. Ah, foi. Eu tenho que apontar para lá. Às vezes a tecnologia prega peças também. Os outros 5. Iniciativa e busca de oportunidades. A gente está num evento onde isso acontece o tempo inteiro. Nós temos startups, palestrantes tipo eu, tentando mostrar seu trabalho. Persistência, para mim, é um dos focos mais incríveis. Porque o que você tem aí de pessoas dizendo que não vai dar certo, que você é doido, que não tem como, se você não persistir em qualquer área da vida, mas principalmente aí no empreendedorismo e na robótica, infelizmente, provavelmente, não vai dar certo. Exigência de qualidade e eficiência. Isso é inerente, né? Pensa comigo, você quer entregar o seu melhor. Pode ser que não seja o melhor do mundo, mas é o melhor que você tem no momento. É o melhor que você pode entregar. Você tem que exigir excelência e você tem que ser eficaz. Você não vai andar num trem que não para se ele não funcionar. Pelo menos eu não andaria. Mas se meus alunos fizerem, é capaz de eu andar, viu? Porque foi um negócio tão legal, tão bacana, que eu queria muito ver isso pra frente. Comprometimento. Toda e qualquer área da vida precisa de comprometimento. Você precisa estar alinhado, você precisa passar um pouquinho e andar um pouquinho mais. Qual é o grande problema da gente? A gente começa uma tarefa e não tem disciplina para terminar. Quantas tarefas a gente começa, vai andando devagarinho e ao invés de dar um passinho de cada vez, a gente deixa incompleto. O que está faltando ali? Disciplina e comprometimento. Olha, aprendi, passador é para lá. Gente, o impossível é só questão de opinião e disso os loucos sabem. Essa música
muito conhecida, né, do Charlie Brown. Eu trouxe ela porque geralmente quando você começa um empreendimento ou começa um projeto, tá? Quem está em volta vai falar, é impossível, não dá, nem tenta, vai perder seu tempo, desiste. Ué, você é doido? Eu ouvi, no mínimo, várias e várias vezes, isso 3 vezes na minha vida. A primeira vez foi quando eu larguei o meu emprego estável, sem estar formado, para tentar empreender. A segunda vez foi quando eu comecei a criar nome no estado do Rio de Janeiro, na minha área, e por conta de uma oportunidade que eu já tinha visto há muito tempo, mas não tive a coragem necessária para mudar, não vim para cá. Você é louco, não vai dar certo. Você tem um emprego, você vai soltar o seu emprego para começar do zero? Vou. Vai dar certo? Não sei. Mas alô? Foi. Mas eu vou continuar um passinho de cada vez, tentando chegar aonde eu pretendo estar. Bacana, comecei a viver disso, comecei a empreender, né? Há 4 anos atrás, me mudei. Obrigado. Me mudei ano passado. O vento não tá. Me mudei ano passado para Brasília. Ricardo vai entrar na pista junto com as meninas para botar pressão. Voltamos. Gente, nada na vida é fácil. Estar aqui também não é fácil, tá? Quando eu falei que ia me mudar, você é louco, vai começar do zero. Vou. Vim morar pra cá, não conhecia quase ninguém. Tinha uma oportunidade de emprego em vista? Tinha. Rolou? Não. E se eu desanimasse? E se eu voltasse atrás? Voltar atrás não tem problema, gente. O que tem problema é você desistir. Mas eu persisti. E mais uma vez, continuei. Estou indo para o meu segundo empreendimento, tá? Meu segundo empreendimento, estou lançando esse ano, ok? E digo mais, vai ser sucesso. É só dar tempo. Não vou desistir. Sou louco, sou maluco, é impossível, não dá. Tá bom, tudo bem. Lá na frente a gente conversa. Porque tudo isso eu já passei. Vocês acham que é fácil? Não, não é. É fácil. Nada é fácil nessa vida. Nada. Tá? Por último, eu queria terminar. Essa frase aqui é minha, tá? Eu estou usando ela em 2023, porque a gente vai aprendendo com a vida, a gente vai caminhando, mas tem coisas que você tem que interiorizar, né? Eu estou tentando praticar ela, porque eu sempre estava preocupado com o outro. Nossa, você tem que ir lá e cuidar da sua saúde. Nossa, você tem que estudar, você tem que isso, você tem que aquilo, né? E eu só era chato. Eu descobri que eu só era chato. Muito chato, por sinal, tá? Aí eu parei e comecei a pensar e veio essa frase. Abrace você mesmo, depois quem você ama, para então pensar em abraçar o mundo. O que isso quer dizer? Primeiro, cuida de você. Você quer que a outra pessoa tenha saúde? Como é que está a sua saúde? Você quer que a outra pessoa estude? Você está estudando? Você quer que a outra pessoa cozinhe bem? Você sabe cozinhar? Vá pelo exemplo. Cuide de você. Pessoas seguem exemplos. Eu falava isso, mas não praticava isso.
estou tentando mudar. Por quê? Você chega para aquela pessoa e fala, olha só tem 10 minutos. A pessoa está lá olhando o relógio o tempo inteiro. Ela sabe disso. Ela tem noção, ela está nervosa. O tempo está correndo. Você não precisa ficar lá falando o que ela já sabe. Você precisa estar lá para quê? Para apoiar ela. Olha, estou aqui. Só para lembrar, tem 10 minutinhos, mas vai dar certo, você consegue. Cuide de você primeiro. Eu comecei a fazer uma pós, e aí eu tenho uma amiga que ela virou e também começou a fazer uma pós, e eu ficava, você tem que fazer essa pós. Você precisa fazer a matéria. A pós está acabando, que não sei o que lá. Ô, chato! Cara, que cara chato eu era! Ainda sou. Mas, o que eu esqueci de fazer? E a minha pós, que estava lá parada? O que eu parei e comecei a fazer? Vou fazer uma matéria. Fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro. Só falta o TCC. E fui contando para essa pessoa. Olha, tô vendo tal coisa na matéria. Olha, lá na pós foi assim. Um belo dia, ela virou para mim e falou o seguinte. Oi, Daniel. Oi, tudo bom? Tudo bem. Fiz 3 matérias em um dia, tá? Eu fiquei 6 meses perturbando ela para ela fazer uma matéria. Ela só se irritou. Eu fui lá e fiz a minha parte. Ela viu que eu estava fazendo a minha parte e começou a fazer a dela. Eu pensei em mim, fiz o meu exemplo e a pessoa começou a seguir. Você quer que a pessoa cuide da saúde? Cuide da sua saúde. Tá? O maior problema nosso é tentar abraçar o mundo e esquecer de abraçar nós mesmos. Abraçou você, sua vida está ok, vida financeira está andando e etc e tal, vai para o próximo item. Abrace quem você ama. Não inverte a ordem não. Abraça quem você ama. Começa a ver aí quem está do seu lado. Começa a cuidar de quem está do seu lado, porque você já está sendo cuidado. Você já está conseguindo se cuidar. E aí você vai ter mais energia e disposição para apoiar a quem você ama. E se você conseguir, que é muito difícil, fazer esses dois, aí você começa, tá? Começa a pensar em abraçar o mundo. Começa a tentar mudar o mundo. Que a gente tem esse problema, né? Você não quer só se mudar, você tem que mudar o mundo também. Mas você já começou essa mudança? Porque, gente, o maior empreendedorismo que nós temos é a vida. O maior empreendedorismo que nós temos é somente, simplesmente, a nossa vida. Se ela não está ok, de que adianta? E volto e digo, não é fácil. A vida é fácil, gente. Você está lá, faz uma guerra para ser concebido. Depois passa 9 meses, quando você sai. Se você não sair chorando, ainda te batem para você chorar. Aí você começa a tentar dar os primeiros passos. Cai de novo. Mas lá você não liga. Por que você passou a ligar agora? Porque agora que a queda é até um pouco menor, um pouco menos dolorida, você está ligando. Porque agora você tem medo de subir no palco. Peraí, eu estou falando de mim mesmo, tá? Primeira palestra que eu faço gravada. Vocês acham mesmo que eu não estou morrendo de medo aqui, não paro de olhar para a câmera? Mas e se eu parar? Quantas oportunidades eu já perdi por não querer me mostrar? 2023 eu falei que não vai ter talvez. Porque o talvez é cruel. Eu vou me jogar. Tá? Então, antes de abraçar o mundo, abrace você mesmo. Depois, seus familiares, seus amigos queridos. E aí sim, você pensa, nossa, esse mundão, 7 bilhões de pessoas. Vamos lá, vamos tentar. Gente, meu tempo está acabando, eu falo pra caramba, todo mundo sabe disso, né? Quero abrir para perguntas, mas trazer, né, essa questão aqui. É o início da conversa. Essa conversa continua. Aonde ela continua? Ela continua pela primeira vez. Opa, esqueci. Passou demais agora. Ela começa
continua pela primeira vez nas redes sociais, que agora eu estou usando. Agora eu sei usar. Mentira, eu não sei. Mas vou aprender. Tá? Então tá aí, gente. Se vocês gostaram, muito obrigado. Se vocês não gostaram, tudo bem também. Para terminar, queria abrir. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Eu tenho medo, tá? Eu costumo dizer que se ninguém tem pergunta, ou o palestrante foi muito bom, ou ninguém entendeu nada. Vou fingir que é a primeira opção, tá? Não deixe pra ir pra casa com todas as suas dúvidas. Gente, não deixe para ir para casa com todas as suas dúvidas. Vamos aproveitar esse momento com o nosso especialista. Não fique com vergonha. Vocês vieram aqui no domingo de manhã aprender mais sobre possibilidade de empreendedorismo com robótica. Aproveita. Nenhuma pergunta ela é boba. Aí. Boa tarde ou bom dia. Será que é o vento? Não sei, estou sentindo uns ventos aqui cortando. Me ouvindo? Tá. Que tem um empreendimento e que você está partindo para o segundo. Eu cheguei já no meio da palestra, não sei se você chegou a comentar, mas atualmente você já empreende em qual ramo? Qual que é o seu empreendimento? Então, no Rio de Janeiro, eu trabalhava na parte de informática, tá? Eu trabalhava com manutenção corretiva e preventiva, automação comercial e a parte gráfica, tá? Eu não sou muito fã dessa área, eu sempre gostei da educação. Eu ainda continuo fazendo alguns serviços nessa área, mas a ideia é que essa parte da minha vida vá se cessando e eu comece novamente, estou começando em 2023, na parte de educação. Tá? Já sou palestrante, já sou professor de robótica, faço formações e estou aí com um novo projeto que vai sair em breve. Tá? E a ideia aí é humilde, tá? É ser um dos melhores ecossistemas de educação do país. Aí você vai falar, isso é loucura. Aí a gente volta ali 2 slides, tá? Vou te chamar de louco. Não tem problema, gente. Tá gravado pela primeira vez. Eu vou ter o prazer de me assistir daqui a alguns anos e falar, eu não estava louco. Pelo menos não mais dessa uma vez. Alguém tem mais alguma pergunta? É uma pergunta, para ficar também registrado, para daqui a 2 anos, 3 anos, você voltar e ver quais que eram seus desafios no momento. Minha pergunta é, quais são teus 3 principais desafios hoje para conseguir ter esse momento de virada na tua carreira, na tua trajetória com o empreendedorismo? E aí daqui a 5 anos você volta e assiste isso para ver se você conseguiu superar. O primeiro, como sempre, é aquela barreira financeira, né? Afinal, mudei de estado, estou começando tudo novo, ninguém me conhece. O segundo é tempo. Ou melhor, questão de tempo. Eu tenho que me dar tempo para dar certo. O terceiro e último obstáculo sou eu mesmo. Eu tenho que me vencer, eu tenho que me mostrar. Eu tenho que, como nunca fiz antes, aparecer e ser visto pelo meu trabalho. Se eu fosse dizer os 3 pilares aí, sem ordem de importância, tá? O primeiro seria eu mesmo, sem ordem de importância. Eu acho que todos os 3 são importantes. O segundo, vencer a barreira de todo microempreendedor, que é conseguir dar o primeiro passo com dinheiro. Já fiz isso uma vez, larguei tudo, mudei sem nada no bolso, para não falar que eu não tinha nada. Consegui tirar uma moto aqui em Brasília já, né? E terceiro e último é tempo. Mas aí eu boto questão de tempo. Porque antes eu achava que não dava. Antes eu não tinha apoio de ninguém.
Antes, minha própria família falava que era loucura. Virei e contei para ela. Gente, ó, tô mudando de ramo, vou para educação, é isso que eu quero, né? E para minha surpresa, tá? A pessoa que duvidou, uma delas, que deve estar me assistindo, meu pai, ele virou, na primeira vez que eu comecei a empreender, ele virou e falou: é loucura, você não sabe. Você não é administrador, eu sou administrador. Aí eu falei: tá, mas eu quero tentar. Eu quero dar o meu jeito, a minha cara. Se você quiser, você vem comigo. E ele veio. No primeiro ano, tá? Eu já estava vivendo disso, já estava auxiliando em casa. Ele falou: Daniel, não sei o que você está fazendo, não me faz sentido, vai contra a minha faculdade, mas está dando certo. Quer saber? Vai, continua. Mas falou daquele jeito do tipo, é o que tem para hoje. 3 anos depois, a gente teve uma discussão grande na minha empresa, né? Onde meu pai virou e falou, eu falei, eu sou o CEO, e ele virou e falou, e eu sou seu pai. Virei para ele e falei, é a primeira e última vez que eu ouço isso. Porque aqui não tem isso. Cheguei esse ano e falei, pai, tô fechando, tô terminando, os últimos clientes, vamos passando tudo, a gente tem quem indicar. Comecei a indicar o pessoal, tem gente no Rio me esperando para eu atender, e eu não tô conseguindo ir. Tô tentando, mas ainda não deu. Aí eu falei, tá, e eu vou tentar de novo, tá? Ele virou para mim e falou, Daniel, o que você tentar vai ser sucesso. Eu falei, como é que é? Repete? Claro que não repetiu, né, gente? Aí acontece. Mas eu esperava o quê? Eu esperava toda aquela questão de novo. Você é louco, não vai dar certo, cuidado. Ele falou, aonde você for, vai ser sucesso. E eu comecei meu 2023 assim, deixando o Rio de Janeiro um pouquinho de lado, começando aqui em Brasília, apareceu a oportunidade de estar aqui na Campus Party, a pedido do Colégio Objetivo. E aqui estou tentando começar tudo de novo, já quebrando 2 barreiras dessa Campus Party. Primeiro story gravado, lindo e belo, gravei e consegui ver? É claro que não. Fui lá, postei, e se tiver bom, ótimo, se não tiver, a gente vê depois. Tô aqui, consigo olhar para a câmera? Tô tentando, gente. A câmera tá ali, vamos que vamos, mas é um passinho de cada vez. Tô nervoso? Demais. Deu errado um monte de coisa para estar aqui? Como sempre, para variar. Parei? Não. E não vou parar. Meu recado é esse, gente. Por favor, pode até dar um passinho para trás, mas não para. Não para. Não para de jeito nenhum. Vocês vão chegar lá. Com certeza. É só persistir. É só continuar. Eu tenho uma pergunta. Desculpa, eu tô rouca, gente. Trabalhando no evento. Eu tenho uma pergunta. Você vai olhar isso daqui há uns anos e eu quero saber, você como empreendedor antes, como universitário, agora com a pós e professor, você vê uma mudança da sua gestão de tempo para antes, porque a gente estava falando disso antes, né? Você vê a sua gestão de tempo antes, a sua gestão de tempo agora, você vê uma graduação melhorando na sua gestão de tempo, como você administra isso, sendo empreendedor, sendo estudante, sendo pós, sendo professor, fazendo mentoria que você também faz. Como você vê isso na sua vida, assim, no momento, como você administra isso de uma forma que isso melhore, ou você só surta mesmo, aceita e vai na loucura? Como é que acontece isso dentro dessa cabeça inteligente? Primeiramente, obrigado pelo elogio, tá? Até ano passado, eu surtava muito, não era pouco não. Esse ano eu surto um pouquinho menos. O surto vem com a experiência, gente. Não tem como. A gente vai surtar, a gente vai desanimar, a gente vai pensar em desistir, tá? E não vem com essa que trabalha enquanto os outros dormem. Trabalhe enquanto não tiver atrapalhando sua saúde. Trabalhe enquanto não tiver atrapalhando a sua vida, porque o maior empreendimento é esse, tá?
tá? Ah, Daniel, você tem 4 empregos? 3, né, são empregos mesmo. O 4º empreendedor? Sim. Você vai ficar maluco? Ou eu fico mais maluco do que eu já sou, ou eu vou lá e respondo meus 5 porquês, né? O primeiro é ficar rico. Ah, e falar nisso eu não falei prazo, né? Eu falei que estou começando esse ano do zero e realmente comecei sem nada no bolso, de novo esse ano, tá? Eu conto isso para os meus alunos, eles adoram. E minha meta, né? E eu tenho que cumprir, porque eu falei isso em todas as minhas salas, em todas as palestras, em técnico, em faculdade, é ficar rico, né? Milionário, pelo menos um milhão até os 30. Já foram 3 sonhos, bora pro 4º, não tem problema, tá? Vou ficar louco no caminho? Louco eu já sou, gente. Todo mundo fala isso, toda hora, tá? Não tem como ficar algo que você já é. Só que eu quero ser um louco que você olhe, tá? E fale, poxa, esse louco tinha razão. Esse louco me ajudou a ser um pouquinho melhor. Esse louco que está aqui na frente, né? Pôde me mostrar que tem como, que é possível começar, recomeçar, tá? No âmbito da faculdade, que ela falou tanto, eu tive que largar, tá? A UFRJ. 7º período, porque eu ajudava em casa. Não deu, não dava, não conseguia. Já trabalhava aí 10, 12 horas, ainda tinha que estudar. Daniel, você largou o 7º período de física da UFRJ? Larguei. Me arrependo? Não me arrependo, tá? Começou outra faculdade? Comecei. Demorou mais para me formar? Demorei. Estou na minha 2ª graduação? Estou numa pós fazendo mais 3? Sim. Pretende parar? Não. E se eu tiver que voltar, tá? Que seja aquela história da gaveta. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas toda gaveta, depois de um tempo, né? Ela começa a dar uns trancos. Ela começa a ficar mais difícil de continuar. Tem uma hora que ela trava. E o que você tem que fazer com a gaveta? Você não pode simplesmente tentar empurrar porque ela não vai. Você tem que fazer o quê? Voltar. Eu já tive 2 momentos na minha vida, e um deles eu acabei de falar, onde eu tive que voltar. Pra quê? Por quê? Porque depois que você volta, a gaveta volta a correr. Então a gente empurra com força de novo. É isso. Então o que eu fiz? Graduação, não consigo. Volta. 7º período em física. Larga. Faltam 2, você é maluco, você vai largar. Larguei. Não dava. Eu ia perder meu primeiro empreendimento, que era viver, se eu continuasse. Então larguei. Fui para outra faculdade, licenciado em matemática. Demorou? Demorou, mas consegui. Minha 2ª trava foi o negócio lá no Rio estava crescendo de um jeito que eu não esperava. E eu não estava dando conta. Não tinha como. Tá? O que eu tive que fazer? Gente, não vou atender todo mundo. Eu prezo pela qualidade. Então vou ter que voltar atrás. Preciso dar alguns passos para trás para, enfim, empurrar a gaveta com força. Gente, tempo está acabando, adoro conversar, tá? Quem estiver aí me ouvindo, quiser adicionar daniel.dbo lá no Instagram ou me procura no LinkedIn, essa conversa pode continuar por lá. Não deixem essa reflexão parar por aqui, tá? Desde já, agradeço a toda a equipe, agradeço a Campus Party, agradeço aos meus alunos, agradeço a coordenação e direção da escola em que eu trabalho, do Objetivo DF, por me deixar representá-los aqui nesse momento tão importante. E espero estar em outras Campus Party, estar em outras palestras junto com vocês, tá? Desde já, muito obrigado.
Uma salva de palmas para o Daniel. Parabéns pela incrível apresentação. Muito obrigada, Daniel. Essa história é muito inspiradora. Mostra que não existe só uma resposta certa, né, para os caminhos da vida, que a vida não é linear. E é uma grande inspiração conhecer um pouco mais sobre ela. Muito obrigada. Bom, essa foi a nossa primeira atividade do domingo da Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Por aqui a gente vai seguir ainda com muito aprendizado. A gente vai entrar num breve intervalo de apenas 10